Pregue sempre a ofensa da cruz para o pecador. Parte 01, dia 6 de abril de 2026. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque ainda sou perseguido? Nesse caso, a ofensa da cruz foi abolida? Gálatas 5:11. A religião de Jesus é a religião mais pacífica, branda e benevolente que já foi propagada. Quando o comparamos com qualquer conjunto de dogmas inventados pelos homens e mulheres, não há um deles que possa ser comparado a ele por gentileza, brandura e amor. Quanto à religião muçulmana, é a religião do abutre, mas a religião de Jesus é a da pomba. Tudo é misericórdia, tudo é brando e, como seu fundador, uma personificação da pura benevolência, graça e verdade. É ainda estranho dizer gentil como o Evangelho e é inofensivo como seus professores sempre provaram ser. Quando eles agiram corretamente, não resistindo ao mal, mas submetendo-se a ele, seja o que for. Ainda nunca houve qualquer coisa que tenha causado mais perturbação no mundo do que a religião cristã. Não é uma espada, mas trouxe guerra ao mundo. Não é um incêndio e, no entanto, consumiu muitas instituições antigas e queimou muito do que os homens pensavam que duraria para sempre. É o Evangelho da paz e, no entanto, separou os amigos mais queridos e causou brigas e confusões terríveis em todos os lugares. Embora em si seja toda gentileza, ainda assim parece como se a bandeira da paz fosse a bandeira da batalha. É como se erguer a cruz pacífica fosse o sinal para a guerra. Como a cruz de fogo vermelha, sangue, que no passado eles passaram pela Escócia para convocar os clãs para a batalha. É estranho, mas estranhamente verdadeiro, é que a cruz de Cristo sempre foi uma ofensa e provocou as batalhas mais ferozes e os conflitos mais severos que os homens já tiveram com seus semelhantes. Ao considerar nosso texto, primeiro discutirei com vocês um pouco sobre o que é o escândalo da cruz. Em segundo lugar, como os homens e mulheres mostram sua ofensa contra a cruz. Em terceiro lugar, terei um pouco a dizer àqueles que são ofendidos pela cruz, para mostrar-lhes sua loucura. E, finalmente, concluirei com uma ou duas inferências para o benefício especial dos ministros cristãos e da igreja em geral. 1. Primeiro, vamos responder à pergunta: o que é exatamente a ofensa da cruz? Nosso tempo limitado proíbe qualquer tentativa de ser elaborado. E começamos dizendo que o escândalo da cruz está, primeiro, no caminho nela, trata de toda a sabedoria humana. O filósofo olha para a cruz e então diz: não consigo ver nada de maravilhoso nela, embora possa ver mais claramente do que o pobre e humilde camponês. Não me importo com um sistema religioso como esse. Qualquer simplório pode entender a cruz. Então ele passa e apenas zomba disso. Homem que ama a controvérsia chega ao Evangelho e descobre que há nele pura teimosia. Tais coisas são consideradas verdadeiras e os pecadores devem acreditar nelas, ou então serão condenados. Não o farei, diz ele. Não cederei fé implícita ao Evangelho. Eu gosto de discutir sobre prontos de doutrina. Eu gosto de contradizê-los. Não vou ouvir o seu pregador que diz: esta é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Não vou ouvir o homem ou a mulher que fala com tanta autoridade:
Eu gosto de homens que me dão bastante espaço para duvidar, que me deixam acreditar no que eu gosto. Prefiro usar minha razão e bom senso. Quando você vem falar com ele sobre a religião que diz, acredite nisso, ou estará perdido, acredite nisso, ou então será excluído da luz da salvação, ele se vira e diz, não vou acreditar em nada disso. E quando ele pergunta, o que é que ele deve acreditar? Ele professa ser mais sábio do que a palavra de Deus. O que? Diz que acredita na expiação. Não posso. É contrário ao meu bom senso. Acredita na doutrina da eleição? Ora, isso choca a minha humanidade. Acredita na total depravação da natureza humana e na impossibilidade de ser salvo sem nascer de novo? Ora, eu não posso receber tal ensinamento por um único momento. É contrário a tudo que já me ensinaram, é diferente do que qualquer filósofo jamais teria inventado. Por isso não a receberei. E ele se afasta com aversão à cruz. Ele não pode suportá-lo por causa de sua grande simplicidade. Se ele pudesse descrevê-lo como sendo tão maravilhoso que não poderia de forma alguma fazer as pessoas comuns compreendê-lo, e que era apenas por causa de seu gigantesco intelecto que ele mesmo era capaz de entendê-lo. Ele não se importaria em acertá-lo, como é tão claro e simples. Ele se afasta com desgosto. Ele não pode suportar o evangelho da cruz. Não tem sabedoria mundana o suficiente para ele. E ele não sabe ou esquece que o conhecimento de Cristo crucificado é a mais excelente de todas as ciências. E que nunca a razão é tão glorificada como quando humildemente se senta à sombra da cruz. Mas há algo na cruz de Cristo que fere o orgulho dos homens e das mulheres, ainda mais do que isso. Ou seja, se opõe a todas as suas ideias sobre a capacidade humana. O homem e a mulher que confia em sua própria força para a salvação não gosta da doutrina da cruz. Se alguém prega um evangelho que diz ao pecador que ele tem poder para salvar a si mesmo, se ele prega um evangelho que diz que Cristo morreu para colocar todos os homens em uma condição salvável, que eles apenas têm que exercer o poder que possuem, e eles serão capazes de se libertar? Amém. Tem continuação. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos entendimento, sabedoria e discernimento da Tua palavra. Amém e amém.